Olá, boa noite. Estamos aqui Boa noite. juntos. Estamos aqui juntos para construir aí, juntamente com você, um raciocínio a respeito de relacionamentos, né? Em um mundo cada vez mais líquido, com relações cada vez mais líquidas, né? Com relações que não se firmam muitas vezes, né? Como que a gente vem enfrentando essas relações, né? Como que estão as nossas relações. O nosso tema da live de hoje, né, sobre relacionamentos, é o seguinte: namoro foi feito para acabar, porque a nossa intenção é trazer aqui para você de que o namoro é uma etapa para algo maior, para algo mais importante, para algo mais sólido, né? E de que de repente aí ficar muito tempo num namoro, de repente indica que o negócio não tá tão sólido assim. Então a gente vai trazer aí algumas perspectivas sobre isso. E também vamos trazer aqui para você um outro tema em seguida, que é sobre que o amor não é um motivo para se manter uma relação, certo? A gente sabe que o amor é importante, né? O amor é sublime, né? E faz parte da relação, é um pilar da relação, é extremamente indispensável para uma relação, mas não é sozinho o suficiente. Precisa muito mais do que apenas o amor para a gente construir uma relação saudável, uma relação que seja digna para todos os que estão participando, né? Enfim, vamos discorrer a respeito disso também. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui, ó, com o Thiago Agostinho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E assim, eu quero acolhê-los, né, com muita alegria e que vocês participem, né, desse momento que vai ser de grande crescimento para a gente. Tá bom? Bom, você que está chegando aqui, que você possa clicar nesse aviãozinho, né, para compartilhar essa live com alguém que você conhece. E também, você que está assistindo essa live gravada, que você possa também compartilhar essa live com alguém e possa curtir, tá Isso bom? mesmo. Bom, a live ela vai ficar gravada e daqui 24 horas ela vai estar disponível no YouTube, no canal do YouTube, Tamires Augusto Teodoro, e para que você possa assistir acelerando, caso deseje. Eu e Tamires, nós somos psicólogos, tá bom? E se você deseja agendar com a gente alguma sessão, que você possa entrar em contato conosco, né? Pelo direct ou pelo WhatsApp e o link na bio do nosso perfil do Instagram, tá bom? Jamais alguma coisa que a gente disser aqui vai na live não vai substituir o processo terapêutico individual, tá ok? E se alguma coisa, algum assunto que a gente discorreu nesta live, você se identificou, se você quiser depois conversar com a gente, agendar um atendimento, você nós estaremos à disposição, tá? Sobre a live também, né, a gente pede para que você não generalize, que você faça adaptações, né, do que estamos falando da sua realidade e que você possa também pegar papel e caneta para anotar coisas importantes e, mais uma vez, que você possa clicar nesse aviãozinho, né, e compartilhar com alguém, tá bom? É isso, pessoal. Recados dados. Boa noite. Boa noite, Luz. A Luz mandou uma mensagem aqui pra gente. Boa noite. Seja muito Boa noite, bem-vinda. Luz. Gente, bom, a gente vai trazer, né, esses dois temas, que são temas, assim, muito importantes. A gente meio, se você for perceber, né, através das nossas lives, a gente meio que tá fazendo um caminho, né? Um caminho aí, uma jornada com vocês, trazendo a percepção sobre o quanto o autoconhecimento é importante para um relacionamento, né, de como a gente deve se comportar aí, né, experienciar um relacionamento para que o relacionamento seja um bom relacionamento. Então a gente sempre tá trazendo isso, como que a gente pode melhorar, né, dentro das relações. E hoje um tema que, assim, é muito importante, veio aí depois da semana do Dia dos Namorados, né? Às vezes, de repente, vai ser um balde de água fria aí pra algumas pessoas. Mas o tema da live
é que namoro foi feito para acabar e de que amor não é o suficiente, né? Assim, de que só o amor não é o suficiente, né? É que o amor não é motivo, então, para se manter uma relação. Então, quero trazer aqui para vocês, primeiramente, um panorama geral, assim, um contexto histórico de como a gente está vivendo as relações hoje em dia e de como que as relações foram acontecendo ao longo da vida, né? Da humanidade no geral. Então, assim, culturalmente, gente, e aí vocês aguardem que vai fazer muito sentido o que eu vou falar, presta atenção nisso. Porque, olha só, culturalmente, as relações, lá no passado, bem na antiguidade, elas eram vistas como um contrato. Certo? As relações eram vistas como um contrato. Você não se apaixonava, não casava com quem você gostou ali, com quem você tinha se encantado. Não. Você casava por um mero acordo comercial, né? Ou por questões de preservar a herança, então tinha ali, tipo, minha família precisa casar com a família do fulano, e aí tinha aqueles acordos, a pessoa não escolhia a pessoa com quem ia se casar, vocês sabem disso, né? Todas as histórias, assim, do passado relembram essa história pra gente, de que as relações eram feitas assim, com base em contrato. Contrato econômico, contrato social, com base em herança, havia muita traição, muitas vezes essa questão da lealdade não era nem questionada, né? Principalmente em relação às mulheres, né? Que elas ficavam sempre num lugar de lealdade, mas para os homens tudo era liberado e permitido. Essa história é a história da humanidade, né? Culturalmente, as coisas foram se construindo assim na antiguidade. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? Quando entra ali a Igreja Católica e traz um papel importante, né, em relação ao casamento, traz o casamento como um sacramento, começa a ter ali a visão de que escolher, né, o parceiro é importante, construir uma família é importante. Então, a percepção sobre os relacionamentos foi mudando. Foi mudando, foi trazendo um lugar de um amor romântico. Um lugar de que, tipo, eu escolho a pessoa com quem eu vou me relacionar. E não eu vou casar com uma pessoa porque aquela pessoa foi determinada pra mim, certo? Boa noite pro pessoal que tá chegando aí. Estamos falando aí de um contexto histórico, cultural, social, né, em relação à questão dos relacionamentos, tá? E deixa eu até, gente, colocar aqui, ó. Deixa eu ver, voltou. Vou colocar aqui o tema da live, ó. Porque aí o pessoal que chega vai saber. Namoro, vou colocar aqui, ó. Namoro foi feito para acabar. Certo? Vou fixar aqui, porque aí facilita para todo mundo, né? Boa noite. Aguardem aí um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Bom, não deu para fixar, gente. Consegui. Fixar comentário. Pronto. Trazendo aqui um contexto histórico, né? De que no passado as relações eram acordos comerciais, depois passou, né, a ter aí a possibilidade da gente se relacionar com quem a gente deseja, mas até pouco tempo, gente, atrás, isso às vezes não era uma realidade, né? Ainda existiam alguns acordos comerciais, uns casamentos arranjados, sabe? Isso ainda acontecia, né? Na época, assim, dos nossos avós, as pessoas não tinham essa possibilidade de escolher tanto, né? Hoje, a gente tem total liberdade. Então, o que acontece? Por que eu tô trazendo esse contexto histórico e cultural? As relações, elas foram sendo transformadas. E hoje a gente vive o quê? A gente vive um contexto onde a gente tem muita liberdade. E isso é excelente. Isso é essencial, né? Porque a gente precisa construir a nossa família com quem a gente deseja, né? Isso é extremamente importante. Mas também existe um movimento onde as relações estão cada vez mais líquidas, as relações são cada vez menos firmes, cada vez menos sólidas, cada vez menos concretas. As pessoas muitas vezes se relacionam, não entendem o porquê estão se relacionando, muitas vezes não percebem quais são os motivos para estar naquela relação. As pessoas não têm muitas vezes paciência de construir um relacionamento. E aí o que acontece com essa falta de paciência para construir um relacionamento? Falta de autoconhecimento. O relacionamento não dura. A gente tem visto aí cada vez mais uma dificuldade de comunicação nas famílias no geral, não só entre os cônjuges, né, mas antes mesmo do casamento, as pessoas têm dificuldade de dizer sobre si, de dizer sobre o que tá sentindo pro outro. Então, essas dificuldades todas trazem um panorama
para hoje do quê? De um número de divórcios crescendo cada vez mais. Certo? Então, tem uma pesquisa, né, do IBGE que mostra o seguinte, dados de 2010 e dados de 2022, onde mostra que o número de casamentos continua mais ou menos o mesmo tanto, mas o número de divórcios tem aumentado. Então, lá em 2010, o que acontecia? Para cada 4 casamentos, havia, tipo, um divórcio, sabe? Para cada 4 casamentos, um divórcio. Agora, em 2022, a taxa é o quê? Para cada 4 casamentos, 2 divórcios. Mais que 2, na verdade, 2,3. Então, isso é um índice muito significativo. E praticamente metade dos casamentos que acabam em divórcio, esse divórcio acontece antes dos 10 anos, antes da relação chegar aos 10 anos. Então isso é muito significativo. Isso mostra que a gente não tá sabendo se relacionar. Isso é muito importante. Nós somos psicólogos, né? Eu e o Thiago, nós somos psicólogos. Nós atendemos diariamente pessoas. A gente acolhe histórias. E a gente trabalha muito com casais. Com pessoas que estão num relacionamento, ou estão buscando um relacionamento, ou já estão num relacionamento e com alguma dificuldade. Ou dificuldade na comunicação, ou dificuldade de alinhar aí os desejos de futuro, ou dificuldade de se manter naquela relação. A gente atende muito essas demandas, muito mesmo. E até, né, a nossa ideia, não foi, Thiago, de trazer a live aqui pra vocês e conversar sobre relacionamento, foi baseado muito nisso, na nossa percepção, ao longo aí da nossa trajetória como psicólogos, de como as pessoas têm dificuldade, não é? Sim. Dificuldade de se relacionar, dificuldade de fazer, às vezes, o básico, que é o quê? Conseguir se posicionar, conseguir dizer de si, conseguir mostrar pro outro aquilo que é importante pra si, de comunicar pro outro aquilo que é importante pra si, de construir uma relação que seja sólida. O nosso quadro aqui se chama Conversas Sólidas, não é à toa. Porque, e esse nome, né, de onde é que surgiu? Quando a gente começou o nosso relacionamento, sendo psicólogos, a gente já sabia, né, da tendência de que os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, cada vez funcionando menos. O divórcio tem aumentado no nosso país, então a gente já sabia desse contexto. A gente já sabia que relacionamento é uma coisa que é complicada. Apesar de parecer muito simples, gente, dar match no Tinder é muito simples. Oh, querido, pega um celular, ó, em 5 minutos você dá match em 800 pessoas se você quiser. É muito fácil dar match no Tinder. O difícil é colocar uma aliança no dedo e construir uma relação que seja sólida. E isso é difícil, entende? Esse é o desafio. Então a gente tá sempre aqui, né, constantemente trazendo as nossas lives, trazendo percepções pra vocês. Por quê? Porque a gente sabe do quanto é importante construir um relacionamento positivo, um relacionamento que seja forte, que seja sólido. A gente sabe quantas famílias estão destruídas e quantas pessoas começam relações cheias de expectativas, cheias de sonhos. Quando um casamento termina, não é simplesmente um papel que a gente vai lá e assina e acabou. Não, gente, são muitos sonhos que são destruídos. Ninguém começa um relacionamento querendo terminar. A pessoa entra na relação querendo que a relação dê certo. Então, o que está acontecendo? Por que os índices mostram que as pessoas estão se separando? Então, se a gente puder contribuir de alguma forma, né, que seja dessa forma, né, trazendo conhecimento, trazendo percepções, trazendo parte daquilo que é o nosso trabalho para vocês, para que você tenha uma percepção diferente sobre as coisas. Certo? Faz sentido isso que eu tô falando? Muito sentido, gente. A gente tem visto isso diariamente, entendeu? Sim. Sim, então é uma realidade, né? Então passa por esse pano de fundo aí, o palco onde tudo acontece nas relações, tem esse contexto que é histórico, de como eram as relações, de como era como o histórico de relacionamento foi acontecendo ao longo da vida, né, ao longo das gerações. Isso é um ponto importante. Tem esse ponto de que o divórcio tem aumentado cada vez mais, e isso aí também é importante para construir aqui a nossa percepção. E aí a gente entra aqui no nosso tema, né? Por que eu trouxe primeiro esses aspectos? Porque é importante para poder trazer aí uma percepção para vocês de que a gente não deve desconsiderar, né, as questões históricas. A gente não deve desconsiderar o momento que a gente está vivendo, de que as relações estão cada vez mais líquidas e de que a gente precisa considerar isso, certo? Para que a gente faça a nossa parte e construa, então, relações mais saudáveis, tá? E agora a gente vai aí, o Thiago vai contar pra vocês sobre a questão da fase de namoro, sobre o porquê. Então, né, gente, que namoro tem que acabar, foi feito pra acabar. Então, gente, o namoro, ele é uma fase de conhecimento entre os parceiros da relação. Ele serve para
para que ambos avaliem o outro, né? Principalmente na parte de compatibilidade, né? Então, para mim começar um relacionamento, eu vou lá, eu conheço a pessoa e depois a gente vai se encontrar e depois ambos os parceiros vão percebendo que aquilo está ficando sério e decidem o quê? Decidem, alguém ali decide, vou pedir ele ou ela em namoro. E quando chega nessa fase, quer dizer que o namoro é uma coisa mais séria. Não é um simples ficar, é algo mais sério. E existe uma fase do namoro que é o chamado paixão. Essa fase da paixão, que são alterações emocionais intensas que ambos os parceiros sentem. Olha para vocês verem, vocês já devem ter passado por isso. A capacidade da análise em relação ao seu parceiro, né, de você avaliar o seu parceiro, ela fica um pouco diminuída. Olha que exemplo interessante. Às vezes você escolheu aquela pessoa para sua vida, aquela pessoa para você namorar, e aí tem parentes, amigos, e fala assim: nossa, mas aquela pessoa parece que ela não é para você. Entendeu? Ele tem alguns pontos ali que precisa ser melhorado ou melhorada e você não consegue enxergar porque você está o quê? Apaixonada. Outra coisa que ocorre são as mudanças, né, no humor. Aquelas pessoas tímidas, elas diminuem essa timidez. E aquelas pessoas mais saidinhas, elas ficam mais seguras de si, dessas relações, né? Outra coisa, quando o parceiro está longe da sua parceira, o que acontece? Ele sente uma certa falta, né? Principalmente, às vezes o rapaz ele sai lá de um ponto X da cidade, atravessa outro ponto e vai até o outro ponto da Y da cidade para buscá-la no serviço, na escola, no trabalho, para levar em casa. Ou seja, ele faz um sacrifício. E às vezes ele não tem nem tempo, mas ele arruma tempo. Olha que coisa mais interessante. E quando os dois estão juntos, né, tem as questões fisiológicas, né? A pessoa, às vezes, eles começam a tremer, sentir uma palpitação, um tremor na voz, borboletas no estômago, ou seja, alguma coisa assim que é diferente, tô sentindo alguma coisa diferente. Então, assim, e quando essas pessoas também elas discutem e elas se separam assim, né? Dá um tempinho, parece que um tem abstinência do outro, de querer encontrar, de querer, de estar próximo em relação ao outro. Nós também temos quais são os objetivos do namoro? Um dos primeiros objetivos está ligado, né, a conhecer os valores, as crenças, os hábitos, os objetivos de vida, né? Ou seja, o que esse parceiro ou essa parceira eles têm para agregar para a minha vida? O que eu posso agregar para essa relação? O que eu posso construir junto com essa pessoa, né? E tá, mas quais são as crenças, quais as qualidades que essa pessoa tem, os pontos fortes, quais são os pontos que ele precisa de melhorar, né? Que ele precisa se desenvolver. Então, assim, é um complementando o outro, né? E avaliar também a capacidade emocional, né? Física, intelectual.
Olha, eu tô com um problema aqui e você me ajuda a resolver? Quais vão ser as soluções para a gente resolver esse problema, né? E até mesmo de testar, né? De resolver os conflitos que aparecer durante nessa construção dessa relação, né? Como que a gente vai resolver isso? Sim. E tem uma coisa, gente, que eu achei bacana aqui do Thiago, do que o Thiago falou, que é o seguinte. Realmente, quando a pessoa tá apaixonada, ela fica burra. Literalmente. Resumindo, é isso. O que o Thiago falou é... Você foi escrachada, né? Tô mentindo? Fala pra mim se não é mentira. A pessoa fica assim, ó... Fica burra, é isso. A pessoa acaba não raciocinando muito bem, a pessoa vai ali estar motivada por aquilo que está sentindo. E, gente, aquilo que a gente sente, muitas das vezes, não é verdade, não é real, é só o que a gente está sentindo, sabe? Então a gente precisa se basear em evidências daquilo que está acontecendo para comprovar se aquilo que a gente está sentindo é verdadeiro ou não, sabe? Quando a gente tá num relacionamento, principalmente ali no começo, a pessoa muitas vezes fica apaixonada. A gente tem uma distorção em relação àquilo que o outro está nos entregando. A gente enxerga com uma lente da paixão. E a lente da paixão faz a gente enxergar aquilo que a gente deseja, sabe? Então, quantas vezes você já deve ter visto? A pessoa tá num relacionamento, tá ali no comecinho do relacionamento, e enxerga o príncipe encantado. Quando vê, passa um tempo, a pessoa fala assim, não, mas nem era daquele jeito. Era? Não é possível, sabe? A pessoa já demonstrava algumas coisas, mas naquele momento, a pessoa que está com a lente da paixão, ela não enxerga a pessoa com aquela realidade, né? Com aquele óculos da realidade. Ela enxerga muitas vezes aquilo que quer ver, né? Muitas vezes a pessoa às vezes tá carente, tá querendo muito aquele relacionamento, ou enxerga no outro, naquela pessoa, tipo, nossa, a realização do desejo de vida, então eu quero muito aquela relação. Então a pessoa acaba enxergando aquilo que deseja enxergar num relacionamento. Certo? E aí, aliado a isso, né, que o Thiago trouxe, dessa ilusão aí que a paixão nos traz, o que é muito importante, a gente vem falando isso aqui, ó, live após live, é muito importante que antes que você seja picada pela paixão, pelo cupido, antes que o cupido acerte aí a flecha em você, e você fique louco de paixão, e que você não consiga enxergar um palmo na sua frente, e você não consiga raciocinar a respeito da pessoa que está ali na sua frente, se aquela pessoa é um bom parceiro pra você, se aquela pessoa é o relacionamento ideal pra você, se aquela pessoa tem as características que você deseja, você precisa fazer isso de tomar consciência antes da paixão chegar, sabe? Então, a gente já falou em outras lives, vou trazer aqui de novo pra você. Você precisa ter uma lista do teu par ideal. Você tem a tua lista do par ideal? Você sabe exatamente de trás pra frente como é a pessoa ideal pra você? Você sabe quais são os valores que essa pessoa precisa ter pra poder ter um relacionamento com você? Você sabe aquilo que é importante pra você? Quais são os valores inegociáveis pra você numa relação? O que é aquilo que você admite numa relação ou o que é que você não admite de forma nenhuma? Quais são as características, às vezes, gente, de coisa que não é tão importante, mas que você gostaria, às vezes, que a pessoa tivesse. Você tem essa lista? A gente passa sempre esse exercício, a gente já falou em outras lives, vou trazer aqui pra você novamente, que é o seguinte: para e pensa tudo que você deseja numa pessoa. Então você vai escrever tudo, todas as características. Características emocionais, características físicas, características de qualquer coisa, de personalidade, espiritualidade, financeiro, tudo que vier na sua mente, você vai escrever sobre o que você deseja num relacionamento, certo? Depois de ter escrito tudo que você deseja num relacionamento, você vai perceber se essas características são essenciais, inegociáveis, ou se são características desejáveis. Desejáveis é assim, desejável é assim, olha, é importante pra mim que a pessoa tenha isso. Mas se não tiver, a gente pode flexibilizar. Por exemplo, uma coisa desejável. É desejável que a pessoa goste muito de praia. Mas se a pessoa não gostar de praia, gostar de viajar pra montanha, tá tudo bem também. Dá pra flexibilizar. É muito importante pra mim que a pessoa tenha cabelo castanho. Mas se a pessoa tiver cabelo preto, não vai ser assim tão importante. É desejável. Eu gostaria de me relacionar com alguém que tivesse cabelo castanho. Mas se a pessoa for loira, for moreno, for o que for, não vai ter tanto problema, entendeu? É só um desejo, mas não é essencial. Outras coisas já são essenciais. Então, quando você for criar essa lista do par ideal,
O que é essencial pra você que você não abre mão? Por exemplo, você deseja casar de véu e grinalda. Então você vai ter que encontrar uma pessoa que queira se casar na igreja, sabe? Você quer ter 5 filhos, 10 papagaios e um cachorro. Então você precisa se relacionar com alguém que queira ter filhos e animaizinhos de estimação. Entende? Porque se isso é inegociável pra você, como é que você vai começar a se relacionar com uma pessoa que não quer ter filhos se você quer ter filhos? Entende? Então, às vezes, a gente fica cego pela paixão e a gente já tá enxergando que pode dar errado lá na frente. Gente, o índice alto de divórcio não é só porque simplesmente passou 10 anos e a pessoa olhou um pra cara do outro e falou assim, ah, quer saber, eu acho que eu não te amo mais. Não, tenho certeza que desde o começo da relação tinha coisa ali pra já ser resolvida e que não foi olhada. A pessoa ignorou, fingiu que não tava vendo. Tipo, ah, não, mas isso uma hora vai resolver. Uma hora a pessoa muda de ideia. Para com isso, para que sofrer com isso? Estou dizendo que você não pode dar uma chance para as pessoas de forma alguma, mas aquilo que é inegociável para você, entende? A primeira pessoa que você precisa dar uma chance é pra você. Você tá dando chance pro outro, tirando todas as suas chances. Você tá colocando o desejo do outro como prioridade e não tá colocando o teu desejo como prioridade. Então, se você não sabe pra onde você tá indo, se você não sabe o relacionamento que você deseja, como é que você vai alcançar uma relação que seja satisfatória pra você. Então tenha a tua lista em mãos, tenha aquilo que é inegociável, sabe? Não significa que a pessoa vai chegar, você acabou de conhecer, aí você vai jogar a tua lista na cara da pessoa. Não, você vai conversar, vai entender, tipo, olha, e aí, diz pra mim, né, o que você pensa sobre o futuro, por exemplo, né, sobre o seu trabalho, o que você pensa sobre família, qual que é a importância da família pra você, você tem muito contato com a sua família, né, e filhos, assim, você pensa em ter, não pensa, então, você vai conversando ali com a pessoa e você vai entendendo, não é uma entrevista de emprego, né? Você vai perguntar. Não é isso também, não. Né? Mas você vai entendendo ali. E aí, se tem certas características que não funcionam pra você, você pode dizer pra pessoa, olha, né, a gente tá conversando aqui, tá sendo muito bacana, bem legal. Mas você disse, por exemplo, a história dos filhos, né? Você disse que não deseja ter filhos, né? Isso não é o que eu tô procurando no momento, tô procurando um relacionamento estável, né? E aí, com alguém que faça sentido, né, pro futuro, ter filhos. Então, né, infelizmente, eu acho que não vai fazer muito sentido a gente conversar. Muito obrigada. Beijo, tchau. Aí você vai pro próximo, entendeu? Pra você poder encontrar uma pessoa que seja compatível com você. Eu digo sempre, né, que eu e o Thiago, a gente deu muito certo. Sim. Por conta de ter essa clareza. Eu tinha essa clareza do que eu desejava num relacionamento. Quando eu conheci o Thiago, eu estava em busca de um relacionamento. Fui lá pro Tinder buscando um relacionamento. Encontrei o meu amor, entendeu? Mas eu já sabia o que eu queria num relacionamento. Então, quando eu conversava com o Thiago, eu estava sendo guiada pela minha lista. Eu não estava sendo guiada por qualquer paixonite, cupido, que é isso, que cupido não tinha vez aqui não, entendeu? Porque quem ia escolher seria eu. Entende? Eu não ia simplesmente ficar loucamente apaixonada por qualquer pessoa. Não ia. Porque eu estava guiada por um desejo profundo de encontrar uma pessoa pra construir a vida comigo. Então, se você não tem uma intenção, como é que você vai encontrar uma pessoa? Como é que você vai encontrar a pessoa certa se você não sabe nem quem é a pessoa certa pra você? Tipo, não sei. Como assim? Tem que saber. É a sua vida. Gente, um relacionamento é algo tão importante na vida de uma pessoa. Um relacionamento muda a tua vida por completo. Ouso dizer que uma das coisas mais importantes, uma das maiores escolhas que você vai fazer na sua vida é a pessoa com quem você vai se relacionar. Eu acordo e durmo todo dia com esse homem do meu lado. Ele tem influência 100% na minha vida, porque aquilo que ele faz impacta na minha vida. Sim. Aquilo que eu faço impacta na vida dele. Aquilo que eu escolho pra minha vida muda completamente o destino e o futuro e a vida dele. Como é que isso não é uma decisão importante? Por que é que as pessoas não estão falando sobre isso? Por que é que as pessoas não estão colocando o relacionamento no lugar de importância que ele tem? É sobre isso que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Então tenha a sua lista em mãos. Quando você for buscar um relacionamento, você vai comparar ali, ver se a pessoa que tá ali é compatível com aquilo que você busca. Se não for, você não vai... Eu sei que vai ser difícil. Você vai ter que respirar fundo e falar assim, eu não vou ser guiada pelas lentes da paixão. Vou respirar fundo e vou decidir de forma consciente. Vou decidir baseado naquilo que eu desejo, naquilo que eu mereço. Talvez você precise de um processo de terapia para poder te ajudar com isso, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela está guiada
não pelos seus desejos, não pelo que tá na lista, mas ela está sendo guiada pelas suas dores. É muito comum, e aí fica pra você uma sugestão, né? A live que a gente fez da última vez, há 15 dias atrás, que foi a live sobre repetição de ciclos. Lá a gente conta pra você por que é que a pessoa tem um dedo podre. Porque dedo podre as pessoas chamam assim, né? De dedo podre. Lá na live sobre repetição de ciclos, a gente explica pra você por que é que a pessoa vive repetindo relação e outras relações e mais relações que são iguais. Por que que a pessoa tem dificuldade de construir um relacionamento de acordo com aquilo que ela deseja, que ela pensa que deseja, né? Por que que ela vai por caminhos que são ruins pra ela? Então, a gente fala sobre isso na live de repetição de ciclos. Vou deixar aqui pra você no YouTube, aqui na descrição, pra você acessar essa live, que é essencial. Então, talvez você precise buscar aí o seu autoconhecimento pra entender dessas repetições, porque só ter a tua lista nas mãos às vezes não vai ser o suficiente, mas é o primeiro grande passo, porque se você não sabe pra onde você tá indo, onde você quer chegar, quem é a pessoa que você deseja pra ter ao seu lado, ai, meu filho, qualquer coisa serve, não é verdade? E muito importante também, amor, não só questão dela fazer a lista, né? Mas a questão também dela parar e pensar sobre o que ela tem a oferecer para relação que ela deseja. Ah, porque você tá querendo o quê? Tá querendo o mundo todo e você tá oferecendo o quê? O que você tem pra oferecer? Não é? Então, a gente olhar pra gente, tipo, olha, eu quero isso aqui do outro, mas eu também tenho algo pra entregar. Sim. É muito comum, muitas vezes, num relacionamento terapêutico, eu trazer a perspectiva pras pessoas do seguinte também, olha, você tem tanto pra oferecer, por que você tá recebendo tão pouco? Se você tem tanto pra oferecer, por que você está recebendo tão pouco? Por que está aceitando tão pouco? Então, essa lista é justamente também pra você olhar pra você, entender o que você tem aí pra oferecer. Você está oferecendo o mundo todo pra pessoa, então é justo que você receba na mesma medida, que você receba algo que seja bom pra você também, certo? Excelente percepção. Sim. Excelente. Bom, pessoal, a natureza do namoro, ela é transitória. Ela é feita para acabar. Sim. Ela tem que acabar, entendeu? Então ela acaba naturalmente quando ambos os parceiros percebem que não dá mais ou quando um parceiro percebe que não é isso que eu quero para minha vida, não é estar com essa pessoa. Então eu não quero, então eu desejo finalizar. Só que tem um porém. O namoro, ele tem que ser visto não como um fracasso. Se você terminou o seu relacionamento, não veja isso como um fracasso, não. Ou como nossa, olha o que aconteceu. Eu começo o relacionamento e e logo logo eu terminam comigo, eu não consigo ter uma estabilidade no relacionamento e eu falo pra você, você tem que parar e pensar o que está acontecendo, o porquê que você está colaborando para que esse relacionamento não dê certo. Então, o término de um relacionamento, ele não precisa ser pesado. Ele pode ser leve, porém você tem que levar pelo lado da aprendizagem. O que é que eu estou colaborando? O que é que eu preciso de mudar? Isso é importante, gente, porque assim, a gente sofre quando termina um relacionamento. Sim. Acho que todo mundo, assim, que tá na nossa faixa etária, assim, acima dos 30 e poucos anos, assim, todo mundo já terminou um relacionamento, né? Sofre, mas sofre, é difícil, gente. Ninguém começa um relacionamento querendo terminar. Então, quando termina um relacionamento, a gente sofre muito. E aí, é importante sofrer, é importante passar pelo luto. O luto não é só quando uma pessoa falece, Sim. não. O luto é um processo que se encerra, a gente vai passar pela fase do luto, sabe? Por todas as fases do luto, né? Então, igual o luto tem a fase de negação, quando a pessoa fala assim, cara, eu não acredito. No relacionamento, quando termina, às vezes você fala assim, eu não acredito que acabou. Não é possível. Tem aquela fase de barganha, por exemplo, que você fica tentando negociar, tipo, mas vamos tentar de novo.
né? Ou então você fica tentando encontrar ali soluções ou possibilidades e fica atrás da pessoa. Existe até chegar a fase de aceitação, que é quando você vai olhar e falar assim, não, é isso mesmo, não precisa aceitar, acabou, não fez sentido. Você vai passar por emoções intensas, vai ter a fase de tristeza, né? Que a gente chama dessa fase mais pesada, né? Muitas vezes é visto como uma fase como se fosse uma fase mais depressiva, a pessoa fica muito triste, fica muito pra baixo. Enfim, até chegar no momento da aceitação leva um tempo. Mas é essencial que depois, né, passado dessa fase do luto, que você enxergue aquilo que aconteceu, porque já aconteceu mesmo, já aconteceu, já acabou. Que a gente possa olhar com um olhar de aprendizagem, como o Thiago falou. O que eu aprendo disso aqui? Por que que esse relacionamento terminou? É claro, né, que acontecem situações onde o parceiro ou a parceira foram ali o ponto-chave, né? Fizeram algo ali que foi o ponto-chave para a relação terminar. Mas aí, salvo as proporções, qual foi a tua responsabilidade dentro do relacionamento? Sabe? Por que que aquele relacionamento terminou? Por que que aquele relacionamento não deu certo? Às vezes você não vai enxergar ali do qual foi o teu papel pro relacionamento terminar, mas você vai enxergar ali o porquê é que o relacionamento não deu certo. Então você vai pegar aquilo como aprendizagem pra levar pro próximo relacionamento, não é? Sim, sim. E, pessoal, igualzinho eu falei, o namoro, ele é transitório. Então, Sim. ou ele finaliza porque ele tem que finalizar, ou ele acaba em uma coisa mais séria, ou seja, em casamento. Exato. Exatamente isso, gente. Esse é o ponto, né? Tem que acabar. Ou porque não deu certo, e aí, às vezes, ficar adiando esse término é perder o seu tempo, perder o tempo do outro, Uhum. porque a pessoa que vai dar certo com você, às vezes não vai ficar ali te esperando toda a vida, né? A pessoa tá buscando, às vezes, uma outra pessoa. Então, se não tá dando certo, eu sei o tanto que é desafiador, mas é importante encerrar. E um namoro, ele precisa acabar porque ele é essa fase transitória e porque algo maior, mais profundo, mais intenso precisa vir. Precisa vir o casamento, o comprometimento, a responsabilidade. Que é quando você diz o seguinte, porque quando você tá no namoro, se você termina, vai cada um pra sua casa, pega suas coisinhas ali, ó, bota debaixo do braço e leva embora, acabou. Agora, quando você constrói uma relação com a pessoa, tem um outro peso. Tem um outro Sim. peso. É outra coisa, é outra história, né? Então, decidir terminar um relacionamento não é só acabar a relação, é terminar pra começar uma nova etapa. É terminar o namoro pra começar um casamento. É, por exemplo, você que tá ouvindo aí, que tá num relacionamento difícil, um relacionamento que não tá funcionando, é você escolher terminar também, talvez, esse casamento, esse relacionamento com essa pessoa e construir uma nova relação com essa mesma pessoa. Chega pro teu parceiro e fala assim, olha, esse relacionamento nosso aqui não vai dar certo, eu tô sentindo que não vai dar certo, por conta disso, 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 disso. Vamos construir uma nova história? Vamos acabar esse relacionamento? A gente acaba esse namoro hoje, pra construir um namoro diferente Frente. que nos proporcione chegar no casamento. O casamento, gente, é o caminho natural da vida. É o caminho natural, que é você assumir responsabilidade com o outro. É você dividir a tua vida com o outro. É construir uma relação mais profunda, mais intensa, Sim. tá? E aí, o que que acontece? Se você não quer construir um relacionamento e você se sente bem com isso, tá tudo bem também. Mas muitas vezes o que eu vejo acontecer é que às vezes a pessoa tá num relacionamento de muitos anos, tá cozinhando em banho-maria, e aí a pessoa fica ali esperando que o pedido de casamento venha, sabe? E isso é muito angustiante pra quem tá vivendo, sabe? Essa espera eterna. Então, não faz o menor sentido É frustrante, né? ficar anos. Eu acho assim, se você começou a namorar com 15 anos, cara, lá vai, você tem um monte de coisa pra construir, né? De repente, antes de pensar em casamento, fazer um curso, uma faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, você precisa fazer um monte de coisa. Agora, dependendo da tua idade, o que você tá fazendo cozinhando a pessoa em banho-maria? Por que isso? Então, ou você não tá tendo coragem de terminar a relação e cada um vai pro seu lado,
Ou você não está tendo coragem de dar o próximo passo. Então, entende que existe alguma coisa aí? Porque a gente é a coisa mais natural do mundo. Quando um casal está bem, você querer ficar grudado com aquela pessoa. E não é por causa de paixonite, não. Entende? Você querer ficar junto com aquela pessoa porque aquela pessoa te faz bem. Porque aquela pessoa te motiva a viver mais e melhor, porque aquela pessoa faz com que você queira se desenvolver. Então é natural a gente querer dar esse passo, né? Terminar o namoro e construir um casamento. Quando tá tudo dando certo, a gente quer fazer isso, é o caminho natural. Então, pensa isso, você tá vivendo um namoro eterno, né? Faz 84 anos que tá namorando, nunca termina esse namoro. Por quê? O que tá acontecendo? O que falta de coragem tá acontecendo aí de uma das partes, de colocar as cartas na mesa e dizer, olha, eu não estou satisfeito com esse relacionamento, acho melhor a gente terminar, né? Ou eu estou insegura de dar o próximo passo. O que tá motivando essa demora aí em firmar esse relacionamento, em dar o próximo passo, certo? E aí, a gente vai entrar agora, né, no nosso próximo tema, que é o quê? Que tá dentro do mesmo contexto, que é de que amor não deve ser o único motivo para manter uma relação, certo? Porque muitas das vezes o namoro tá sendo enrolado toda a vida, porque a pessoa fica naquele lugar de tipo, ah, eu amo, né, então eu amo a pessoa, então eu quero ficar junto, tá, mas você ama, mas quais são os outros pilares que são importantes pra relação? Porque você concorda comigo, pensa num relacionamento como um prédio. Um prédio. Um prédio com um pilar só, que é o amor, vai parar em pé? Não vai parar. Precisa de vários pilares. Assim como um relacionamento precisa de vários pilares. Agora, quais pilares? Eu não sei. Você vai ter que descobrir. Cadê a sua lista? Você não fez a sua lista ainda? Na hora que terminar a live, você faz a tua lista. Ou então você volta, né? Aqui, se você caiu de paraquedas nesse momento, você volta depois, assiste a live e entende sobre a sua lista. Quais são os seus valores? O que é inegociável pra você? O que é importante pra você? O que é essencial de você construir num relacionamento com o outro? Quais são os pilares de uma relação? Respeito, de repente. Carinho. A gente pode botar num combo assim, carinho, atenção, zelo. Sabe? Ser cuidada, protegida. Quais são os outros pilares? O que faz sentido pra você? Querer construir uma família, de repente, né? Com filhos, aumentar a família. Então, por exemplo, fidelidade, cumplicidade. O que mais? O que faz sentido aí pra você? Quais são esses pilares? A gente quer bater muito nessa tecla de que só o amor não é o suficiente. Não é, nunca foi. Sim. E nunca vai ser. Porque falar que ama também, gente, isso não é o suficiente. O amor, ele precisa ser mostrado, ele precisa ser visto nas ações. Só falar que ama, ou falar assim, ah, mas eu tô nesse relacionamento porque eu amo, mas tem um monte de coisa que não faz sentido, não é o suficiente. O Thiago acabou de dizer aqui, precisa ter o que, amor? Segurança. Segurança. Você se sente segura com essa pessoa? Essa pessoa te passa segurança? Entende? Então, verifica quais são esses pilares. O que tá sustentando a tua relação? Porque, sinceramente, se você fala assim, ah, não, mas eu tô com ele porque eu amo. Oh, mas o que mais? A gente não tem 13 anos de idade, não. A gente não fica com borboleta no estômago e fala, ai, meu Deus do céu, meu mundo vai acabar se a fulaninha terminar comigo. Que isso, não é namoro de escola, não, gente. Nós somos adultos aqui, né? Então, há de se entender, adultos que somos, de que a gente já sabe de que amor não é o suficiente, né? De que tem outros pilares que são importantes. Então, avalie aí quais são os pilares essenciais pra você construir uma relação, pra você estar numa relação, certo? E se você não tem esses pilares no teu relacionamento, reavalia, tá? E aí, o que você faz? Você precisa ter comunicação, por exemplo, isso aí pode ser um dos pilares, né? Comunicação aberta, honesta, eficiente, pra comunicar, inclusive, pro outro que tá faltando alguns pilares. Às vezes, também pra dizer pro outro, olha, esse pilar aqui não era importante, ou eu nem sabia disso, nunca tinha pensado nisso, mas eu quero construir esse pilar aqui com você. Eu quero construir, por exemplo, o pilar da confiança, e eu sinto que as minhas atitudes são de uma pessoa que não tá confiando em você, por exemplo, ou que as suas atitudes é de uma pessoa que não confia em mim, ou eu quero melhorar esse pilar aqui no nosso relacionamento, que é o pilar da comunicação. Eu sinto que eu fico travada na hora de conversar com você, eu não consigo verbalizar pra você aquilo que eu sinto no nosso relacionamento. Vamos trabalhar juntos esse pilar aqui, vamos construir esse pilar. Por exemplo, eu e o Thiago, nós estamos construindo o pilar da nossa família, né? Nós queremos ter filhos, isso faz parte da nossa família, da nossa estrutura, e é um dos pilares do nosso relacionamento. Então, apesar de que
não tem aí a chance, né, de que a gente tenha um filho, por exemplo, agora em 2024, né, mas a gente está construindo várias coisas para fortalecer esse nosso pilar da família, porque a família não acontece na hora que a criança chega, gente, não é assim que acontece, a gente precisa estar preparado. Então, quais são os pilares que você precisa fortalecer aí na sua relação? E aí a comunicação vai te ajudar nisso. Um outro pilar, né, que pode ser importante é respeito e confiança. Né? O que é respeito pra você? O que é confiança pra você? Quando você se sente desrespeitada na tua relação, você consegue pontuar? Você consegue dizer pro outro que é respeito pra você? Porque às vezes o outro tá agindo do jeito que o outro tá agindo e é isso. Pro outro aquilo ali é respeito. Mas e pra você? Se você se sente desrespeitada, como é que o outro vai saber? Aí a gente volta aí na parte da comunicação, né? Precisa dizer. Ter valores e objetivos compatíveis, isso é essencial. Um relacionamento, ele precisa ter uma visão de futuro. Se você não tem uma visão de futuro com o seu parceiro, como assim? Como assim não tem? Tudo tem uma visão de futuro. Você não se vê no futuro, você se imagina no futuro e você tá num relacionamento. Você se imagina no futuro. Cadê a pessoa que tá junto com você? Você não imagina essa pessoa? Então, como é que você não tá fazendo plano pro futuro? Às vezes, a gente leva um tempo pra construir planos de um longo prazo, por exemplo. Mas às vezes a pessoa não inclui o parceiro e a Sim. parceira nem nos planos, sei lá, do mês que vem. Então não tem alguma coisa estranha aí acontecendo? Os valores precisam ser compatíveis, a gente não precisa ser gêmeo um do outro, não. Não é isso, né? Nem gêmeos são iguais, não é verdade, gente? A gente não precisa que a outra pessoa seja exatamente igual a gente, até porque é até bom, né? Porque aí a gente se complementa. Mas tem alguns valores que são importantes. Né? Então, assim, se eu valorizo muito a honestidade e aí o meu parceiro não valoriza isso, aí às vezes vai ficar muito difícil, né? Vai ficar difícil de ter um relacionamento, de construir uma boa relação. Então, quais são os valores aí que são importantes? Como que vocês enxergam o crescimento pessoal, o crescimento em conjunto, o crescimento de vocês como família, como casal, né? E como vocês fazem, né, todo esse processo no dia a dia para fortalecer esses pilares. Então, trouxe aqui um panorama geral da possibilidade de alguns pilares, daquilo que pode ser importante para sua vida. Se você não está desenvolvendo esse pilar junto com seu parceiro, quem sabe agora, né? É o momento de refletir, escutar isso que a gente tá dizendo nessa live, pensar direitinho, né, avaliar, de repente encaminhar essa live pro seu parceiro, pra sua parceira, dizer, olha só que bacana, gostei do que foi dito, né, eu acho que o nosso relacionamento não tá aí com algo muito bom nesse aspecto, a gente tem o amor, eu te amo muito, mas às vezes tá faltando alguns pilares, né, amor? Então, vamos conversar sobre isso? Eu acho que esse pilar da nossa relação não tá sendo bacana, né? Eu acho que isso aqui precisa ser mudado, modificado. Como que a gente pode fazer juntos? Tá? A gente sempre vai incentivar vocês a comunicação, uma Sim. comunicação que seja aberta e Transparente. transparente e assertiva, né? Então, nada do que a gente diz aqui é pra você jogar na cara do outro. Tipo, tá vendo? Não, pelo amor, não faça A questão de isso. julgar, Não criticar, é julgar, apontar. não é criticar. Aquilo que a gente traz aqui, né, amor? Não é no Sim, sentido de tipo, gente, vocês estão fazendo errado. O certo é isso. Não. É no sentido de sim, vamos ganhar consciência, vamos perceber como que a gente pode mudar, como que a gente pode melhorar juntos. A gente aqui do lado de cá, a gente tá melhorando constantemente. Né? sim. A gente tá aqui na posição de trazer para vocês perspectivas que facilitam o nosso processo e que facilitam o processo de relacionamento dos nossos clientes para que você possa aplicar na sua vida também. Então, a gente estava falando aqui, né, dos pilares. Quais são os pilares que estão presentes no seu relacionamento? Quais são os pilares que você pode construir no seu relacionamento? Tá? Observa com carinho, porque ter esses pilares fortalecidos é essencial. Como eu disse várias vezes, ninguém tá num relacionamento pro relacionamento acabar, né, acabar no final e não ter mais a relação. A gente sabe que o namoro precisa acabar porque precisa ir para um processo de casamento, né, de fortalecimento dessa união. Mas ninguém quer começar um relacionamento e finalizar. Então a gente precisa encontrar aí no meio de campo de tudo isso, dessa relação, algo que fortaleça, não é? Sim, sim. Bom, pessoal, uma outra coisa. Quando é que eu devo decidir que esse relacionamento em relação ao namoro ele deve ser finalizado? Quando eu perceber sinais de um relacionamento tóxico, entendeu? Quando eu perceber sinais de
abuso emocional, físico, psicológico. Quando eu percebo que o parceiro ele está sendo agressivo fisicamente e verbalmente com a parceira ou com o parceiro, quando ele expõe esse parceiro, essa parceira em situações vexatórias, quando ele intimida, quando ele ameaça. Então, é muito sério isso. Então, isso, e até mesmo, né, quando esse parceiro, ele chega às vezes de fato, né, com agressões e coloca essa pessoa em situações vexatórias. Tanto é também que existe um ciclo, né, de, de relacionamento abusivo, né, que tá ali no momento do estresse, aí depois o casal tá estressado, aí quando vê ocorre a explosão, aí um agride o outro, e depois vem a calmaria, onde vem o perdão, e passa alguns dias ou semanas, começa-se tudo de novo, né? A Tamires, ela adora falar sobre isso. Vou Gente, deixar pra ela. infelizmente, eu já atendi muitas mulheres em situação de extrema vulnerabilidade em questões de relacionamento, né, que passaram por relacionamentos abusivos. Eu já passei por um relacionamento abusivo e eu posso dizer, né, tanto como psicóloga quanto como pessoa, de como as coisas funcionam num relacionamento abusivo. E esse ciclo, você precisa realmente ficar atento, tá? Porque esse ciclo é dessa forma. Tá tudo maravilhoso, perfeito, ele ou ela te ama e tá em lua de mel. Quando você vai ver, começa a ter um estresse, você fica desconfortável, você fala assim, ai meu Deus, sei lá, vai vir de novo aquele inferno, aquela brigaiada. Você vai sentindo aquilo. Quando você vai ver, tem aquela explosão. Aquele momento em que tem a violência, uma violência ou verbal, ou uma violência física, uma violência patrimonial, né, às vezes quebra as coisas, uma violência financeira, desrespeitando, né, o teu financeiro, uma violência hoje em dia, né, tem até a violência tecnológica, né, invadir, né, de repente as tuas redes sociais, o teu celular, tentar comandar a tua vida, enfim, acontece aquele momento ali e aí depois a pessoa diz que se arrependeu, que sente muito, que não foi a intenção, você sabe que eu te amo, que eu só quero o seu bem, e aí diminui a tensão e o ciclo se repete. Então é muito importante a gente ter atenção, né, de que, gente, quando o relacionamento é abusivo, não tem o que ser feito, a não ser terminar, e terminar de vez. Não é terminar pra ir pra um casamento, é terminar de vez. Porque não existe o porquê da pessoa querer, depois do casamento, por exemplo, mudar com você e te tratar bem se a pessoa no namoro não tá te tratando bem. Se no namoro não tá funcionando bem a relação, o que é que te garante que ao casar a pessoa vai mudar? Não vai, a pessoa não tem por que mudar. A pessoa já tá te apresentando o que ela tem pra te oferecer. No namoro, muitas vezes, a pessoa até tenta mascarar e te oferecer o melhor. Então, se no relacionamento ali no começo já não tá te oferecendo o melhor, então fica atenta, né, pra já encerrar esse relacionamento ali no começo. Então, fica atenta, né, se existe ali responsabilidade afetiva nessa relação, se vocês têm objetivos em comuns, se tem a dificuldade na comunicação pra ir ajustando isso. E aí, gente, decidindo, percebendo que é pra acabar o relacionamento, seja pra um casamento, né? Ou seja, para finalizar mesmo a relação, então tome a sua decisão. A gente sabe o quanto que é desafiador, mas a gente reconhece, traz sempre aqui para vocês de que somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida e de que se um relacionamento não tá bom, você não tem que ficar esperando o outro terminar com você. Você precisa dar o primeiro passo e decidir, olha, não é isso que eu desejo, não é isso que eu mereço, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para minha vida. Então, tomar a decisão, né, de encerrar o relacionamento. Ou então, às vezes, dizer pro outro, né? Olha só, gosto muito de você, a gente tá num relacionamento, tá num namoro aí de 10 anos e o que eu desejo é um casamento. E pra mim tá ficando insustentável, porque eu fico angustiada de ficar nesse relacionamento sem saber qual é a projeção de futuro. Então, gostaria aí, você pode tirar o teu tempo pra poder pensar, né, avaliar, verificar se realmente é isso que você deseja, se você quer, né, ter um casamento comigo, porque é isso que eu desejo, né? E aí você diz pro outro, ó, tranquilamente, tá vendo? Ó, coisa de 30 segundos, eu falei pra você aí um roteiro de como se posicionar diante do seu parceiro, né? Dizendo pro seu parceiro que, olha, já deu pra mim esse lugar de ficar namorando toda a vida, tá? Quero um relacionamento sério. E aí,
pessoa do outro lado que vai ouvir esse diálogo, né, esse discurso, valorize a pessoa que tá com você, sabe? Se é importante pra pessoa que está com você casar, se quer casar de verga grinalda, se a pessoa quer casar no pôr do sol, não sei na onde, se a pessoa quer casar com juiz de paz, juiz de paz se chama, não sei, quer casar com pastor, quer casar na igreja, não importa. Se aquilo é importante pra pessoa e você ama a pessoa, como é que aquilo pode não ser importante pra você? Eu escuto muitas vezes e eu sou totalmente contra essa percepção de tipo assim, mas é só um papel que assina. Cara, se é só um papel que assina, toma aqui, ó. Você quer que eu faça quantas certidões de casamento pra você assinar? Não é só um papel que é pra assinar? Se é importante pra pessoa que você ama e você ama essa pessoa, como é que você pode desvalorizar um desejo daquela pessoa? Então, um relacionamento, ele precisa ser construído e fortalecido e reconhecer aquilo que é desejo do outro como sendo também um desejo nosso. Isso é essencial numa relação. Se aquilo é importante pro Thiago, não importa, tem que ser importante pra mim também. Se algo é importante pra mim, tem que passar a ser importante pra ele também, porque senão a gente não tem uma relação, senão a gente não tem um casamento, Sim. senão a gente não tem uma união, né? Então, pra finalizar, né, a gente traz essa perspectiva de diga sim pro seu parceiro aquilo que você deseja. Não é porque o mundo tá não sei de que jeito, não é porque as pessoas já não se casam mais. Não, mentira, tem casamento todo dia lá na igreja, vai lá pra você ver. Todo dia tem casamento, todo dia tá acontecendo um relacionamento, tá deixando de ser namoro pra ser um casamento. Então vai você em busca daquilo que você deseja, se posicione sim, diga aquilo que você merece, diga que você está recebendo pouco, né? Porque às vezes na sua perspectiva, não ter ali o casamento é receber pouco que você merece. Se é o que você deseja, então você merece. Bom, então é isso, né? Pra finalizar, se tiver que terminar o relacionamento, eu sinto muito, né? Mas outras oportunidades virão. Temos bilhões de pessoas nesse mundo, né, querida? Se uma pessoa não deu certo com você, não é o último do mundo, né? Então você vai pra terapia pra se cuidar, pra se proteger, pra entender das tuas dores, das tuas feridas emocionais, pra entender do porquê que você estava num relacionamento que não deu certo e pra você construir, então, uma projeção melhor, né, de futuro, para que você possa construir a possibilidade de estar num relacionamento futuro que seja um bom relacionamento para você, porque você merece, não é? E a gente tá aqui com essa missão de trazer consciência para vocês, de dizer para vocês percepções aí sobre relacionamentos. E eu espero de coração que tenha feito muito sentido. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A gente se encontra daqui a 15 dias, tá? Com um novo tema sobre relacionamentos. Essa live fica gravada, fica aqui no Instagram, por tempo indeterminado, não sei muito por quanto tempo, mas ela vai ficar disponível pra você daqui a 24 horas lá no YouTube. Lá no YouTube você consegue acelerar o vídeo, assistir com maior conforto, dá pra colocar, projetar na televisão, enfim, aí você fica à vontade, escuta a gente falando, pega papel e caneta, anota, repensa, né? De repente chama seu parceiro, sua parceira pra poder assistir junto, né? Fala assim, achei bacana isso aqui, né? Achei bacana isso aqui que eles estão falando, né? Sobre a gente assumir um relacionamento. Achei bacana, né? Sobre a gente pegar e encontrar os pilares da nossa relação. Achei bacana a gente decidir, então, encerrar esse namoro de 84 anos e, então, partir para um casamento, Sim. porque é o que eu desejo, né? Então, às vezes, fica assim a dica, né? Se alguém te encaminhou essa live, não sei, né? Sei lá. Por que será que foi? Então é isso, gente. Muito obrigada pela parceria, pela companhia de todos vocês que estão aqui. É sempre muito importante pra gente, né? Contar aí com o apoio, com a participação de vocês. Tantos rostos conhecidos, pessoas queridas que passaram por aqui hoje, né? Que estiveram aqui com a gente. Sim. Muito obrigada. Nosso grande agradecimento, né? O nosso trabalho só faz sentido porque vocês estão do lado daí, nos apoiando, incentivando, né? Entrando aqui na live ao vivo, depois assistindo lá no YouTube, curtindo, comentando. Isso mandando significa... mensagens, né? Mandando mensagem, fortalecendo o nosso trabalho, dizendo, olha, eu assisti a live e gostei, isso aqui fez sentido, vou aplicar, né? Então, o nosso trabalho faz sentido porque conecta aí com o coração de vocês. Então, muito obrigada. Quer comentar mais alguma coisa, amor? Sim. E que o namoro, ele seja com muita responsabilidade. Sim. É isso, meus queridos. Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Eu vi um monte de coração subindo, ó. Um beijo pra vocês, que coisa boa. Até a próxima. Tchau. Tchau.